Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre um livro que eu li recentemente chamado O Melhor da Amizade. Olhando essa capa, eu imagino que vocês tenham pensado, parece um romance sobre amizade, parece um romance felizinho, talvez um romance romântico, algo do estilo, porém não tem nada disso nesse livro. Esse livro, na verdade, é um suspense dramático. Ele vai falar sobre a vida de 3 mulheres que vão ter as suas vidas totalmente mudadas após um acidente com seus 3 filhos. Essas 3 mulheres, que são a Kendra, a Lindsay e a Dani, são melhores amigas desde a infância. Elas cresceram juntas, elas foram para a escola juntas, foram para o colegial, arrumaram os namorados ao mesmo tempo, casaram ao mesmo tempo, tiveram um filho quase ao mesmo tempo. Elas sempre viveram ligadíssimas a vida inteira. E chega um momento nesse livro aqui, logo no início, em que a vida das 3 vai ser mudada de ponta cabeça quando um acidente com uma arma de fogo acontece com os 3 filhos dessas mulheres, num momento em que os 3 se reúnem. Desse acidente, o saldo vai ser um menino morto, um menino em coma e o outro que entra em choque e para de falar. Enquanto a polícia está investigando o que aconteceu nessa noite fatídica, como é que esse acidente ocorreu, essas 3 mulheres vão lidar, cada uma delas, com o seu drama pessoal em relação aos seus filhos. Você tem a Kendra, que está em luto pela morte do filho, você tem a Lindsay, que está lidando com toda essa questão de o filho estar em coma, e você tem a Dani, que está lidando com um filho que não fala, que está em choque, que chora o dia inteiro, que tem surtos, que ela não consegue manejar direito. Então cada uma delas vai passar por um processo de extrema exaustão e tentando compreender o que aconteceu e ao mesmo tempo tentando levar a vida adiante após essa tragédia. O que a gente vai acompanhar nesse livro, além desse suspense para tentar descobrir assim o que aconteceu naquela noite com eles 3, né? Por que uma arma apareceu ali no meio dessa amizade? Como que um acabou morto e outro levou um tiro e o terceiro não se sabe o que aconteceu? E a gente também acompanha a progressão do relacionamento das 3, porque imagine, elas eram melhores amigas desde a infância. Como é que essa tragédia muda a dinâmica entre as 3? Porque cada uma delas, apesar de querer entender o contexto, elas vão defender o seu filho. Cada uma delas vai defender, né, o seu rebento na história. É muito difícil para uma delas admitir que de repente um deles tenha, sei lá, pegado a arma de propósito, ou talvez um deles tenha tirado de propósito. É muito difícil para elas chegarem a essa conclusão. Então a gente vai acompanhando como é que elas vão lidando com essa situação ao longo da narrativa e como é que elas vão mudando em relação uma à outra ao longo do livro. Outra coisa que acontece, eu acho que aqui vai pegar bastante as mães que lerem o livro, que eu acho que já vão estar um pouco emocionadas ao longo da história, mas quando elas começam a falar sobre essa questão de que será que elas conheciam mesmo os filhos? Como é que é para uma mãe ter que admitir que existem pontos na vida de um filho, pontos na vida particular de um filho, que elas talvez não conheçam ou nunca venham a saber, porque o filho também é um ser humano com vontades e desejos próprios, ele não é essa cópia exata da mãe que vai fazer exatamente o que ela quer e quando ela quer. O filho é um ser particular. Como é que elas entendem ao longo da história essa questão do filho ser um ser humano particular, que tem vontades e desejos e talvez tenha lados mais sombrios do que elas possam imaginar. É um livro assim, ó, que tem esse suspense, mas eu acho que ele pesa um pouquinho mais pro drama. Eu me vi muito envolvida, o que é interessante porque vocês sabem que eu não sou muito de ler drama, mas eu fiquei muito envolvida. Eu li esse livro super rápido porque eu fui realmente ali fisgada pelo drama das 3, sabe? Eu queria entender o que tinha acontecido naquela noite e como é que elas 3 iam lidar com essa situação ao final, e eu também queria saber se lá no finalzinho do livro elas continuariam juntas ou se isso separaria elas para sempre. Eu acho que esse tom dramático pode agradar muitos leitores e, como eu falei, eu acho que para quem é mãe, para quem é pai, tem alguns elementos aqui que são ainda mais emocionantes. E olha só, eu sou do tipo que não chora em livro, vocês sabem disso, eu sou ferrenha ali, choro muito pouco, mas eu confesso que no penúltimo capítulo desse livro, quando a gente tem ali a finalização da história de uma delas com um dos filhos, eu dei uma choradinha, viu? Me emocionei um pouquinho, porque foi uma cena bem bonita, uma cena bem emocionante. Então é o tipo de livro que eu acho que tem uma pegadinha de suspense para quem quer esse lado, mas ele tem essa pegadinha de drama familiar do outro para quem gosta desse tipo de romance. Fica a dica para quem gosta das duas coisas. Lembrando que eu vou deixar o livro aqui no box de descrição para vocês, ok? Beijão, espero que tenham gostado. Até o próximo!